discussão. Então, inicialmente chamo o professor Olavo Amaral, do Instituto Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Olavo é médico, formado pela URGS e doutor em Bioquímica pela mesma universidade. Suas linhas de pesquisa incluem modelos teóricos e experimentais de modificação de memória aversivas, o estudo das interações entre a neurociência e o diagnóstico psiquiátrico e uma série de iniciativas para a melhora da confiabilidade da literatura científica. É embaixador da Accelerating Science and Publication in Biology, organização dedicada a promover a transparência e acessibilidade de resultados de pesquisa nas ciências da vida e coordenador do No Budget Science. E o Olavo aqui fez a contribuição que compartilhou com os outros membros do painel que o Pedro comentou. Infelizmente, ele não vai poder apresentar os slides, que foram muito originais, mas certamente colocou uma série de questões já importantes na apresentação. O Odir, então, convidaria o professor Odir Delagostin, da UFPEL, e diretor-presidente da FAPERGS. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela UFPEL, doutor em Biologia Molecular pela University of Surrey, da Inglaterra, e pós-doutorado pela mesma universidade. Em 2018, foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPEL, membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e membro do Comitê Assessor de Veterinária do CNPq. Muito obrigado, Odir, pela presença. Antônio Carlos Cortes foi participante de um ensaio clínico durante esse ano no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Antônio é formado em Direito pela URGS. Então, muito obrigado também ao Antônio pela participação. E convido, finalmente, a professora Patrícia Ashton Prola, do Departamento de Genética da URGS e dos programas de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular e Medicina, Ciência Médica da URGS. Possui graduação em Medicina e doutorado em Ciências Biológicas pela mesma universidade. Fellow em Genética Clínica e em Genética Clínica Molecular no Departamento de Genética do Mount Sinai School of Medicine de Nova York. Atualmente é coordenadora do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do Hospital de Clínicas e, além disso, ocupa diversas posições como docente convidada em outras instituições. Então, como vocês veem, a gente tem... a gente tem vários colegas que vão contribuir muito para esse painel. Então, inicialmente, para estimular o debate, eu coloquei algumas perguntas. Então, o Olavo, né, como pesquisador, né, os americanos usam muito o chapéu, né, usando o chapéu de pesquisador, Olavo. No nível individual e dos grupos de pesquisa, o que contribui e o que dificulta a prática da transparência na pesquisa? E tu citaste na apresentação que compartilhaste conosco volume, rigor, reprodutibilidade, e impacto e originalidade. Então, explicar melhor sobre isso e também, como o Pedro comentou, tu citaste o efeito Tinder, que nos deixou muito curiosos. Então... Tá. Bom, obrigado pelo convite aí, obrigado por ter, enfim, talvez... Não sei se eu concordo em tudo, mas acho que concordo em bastante coisa e tal. Cara, eu acho que o que dificulta é preguiça, na verdade, assim, em primeiro lugar, assim, e tal. Mas preguiça porque dá trabalho, assim, preguiça num contexto em que isso é pouco valorizado, né? Quer dizer, assim, dá trabalho você botar um banco de dados estruturado, bem identificado, enfim, bem... dá trabalho você comentar. Então, assim, na verdade, o que você mencionou ali, tem que ter um PubMed para comentários, tinha, né? Até 5 anos atrás, até 2 anos atrás, acho que início do ano passado, até o início do ano passado, o PubMed tinha uma interface de comentários super boa, super visível. Enfim, ficou no ar, acho que entre 2012, 2013 e 2017, eu acho, assim, e tal, e saiu do ar por falta de uso. Ninguém comentava. Tinha 25 milhões de artigos, dos quais 6 mil tinham sido comentados, assim, e tal. E por que as pessoas não comentam? Bom, dá trabalho, você tem que assinar ali, você vai estressar, não sei o quê, e você não vai ser recompensado ou reconhecido, você não vai ganhar, a percepção é que você não vai ganhar nada com isso. Assim, as pessoas, infelizmente, assim, seres humanos são muito motivados economicamente, eu diria assim.
E a gente tem uma cultura que é extremamente publicação-cêntrica, né? Tipo assim, a gente jogou todas as nossas fichas de avaliação científica e de recompensa e de distribuição de grants e avanço de carreira, etc., em cima de um sistema que é extremamente centrado em publicação. E, cara, a publicação, o artigo científico é o Tinder da ciência, né? Quer dizer, não é que ele seja mentira, mas ele está muito longe de ser toda a verdade, assim. Quer dizer, você tem um artigo científico, é uma síntese extremamente enviesada para parecer limpa e bonita e perfeitinha, assim, e tal, de um processo muito complexo de ciência que acontece por trás, assim, que envolve decisões de análise, enfim, resultados negativos e mudanças de protocolo e falhas metodológicas aqui, e acabam sendo meio cortadas fora, assim. Então, assim como seu Tinder não é mentira, assim, quer dizer, as fotos são suas, mas evidentemente aquilo ali é uma seleção das 5 melhores das 5.000 que você tirou naquele ano. O artigo científico, na média, é mais ou menos isso aqui. São as 5 melhores figuras dos seus 4 anos de tese de doutorado. Assim. E enquanto isso for a recompensa central, é difícil fazer as pessoas, enfim, se darem o trabalho de fazer mais do que você precisa para isso, e que, de maneira geral, acho que é um sarrafo. É um sarrafo baixo, de novo. Eu diria que o sistema de peer review pré-publicação não funciona, assim, tal. Eu aboliria, não o conceito de peer review, mas a ideia de que você tem que passar, porque eu acho que ele não é bom o suficiente. E acho que para passar por esse sarrafo muito baixo, você tem que ser muito pouco transparente, e na prática é mais fácil ser pouco transparente. A segunda questão é uma questão de paranoia e soberba, aí, que é um pouquinho que você falou, assim, porque alguém vai roubar meus dados. Ou alguém vai roubar meu protocolo, alguém vai pegar meu protocolo e fazer antes. Assim, e tal. Primeiro, acho que assim, tem um delírio de grandeza aí que é meio grande, assim, que tem alguém, que você tem tantas ideias geniais, se você botar no ar, alguém vai pegar, assim, que eu acho que é um pouquinho exagerado. Assim. Mas, enfim, mesmo, e eu acho que a evidência de que se você botar um protocolo, não sei o que, alguém vai pegar e fazer assim, acho que isso é extremamente raro, na verdade, mas as pessoas têm esse medo, porque eu acho que elas se acham, enfim, muito geniais, talvez. Mas eu concordo com você, tipo assim, sabe, se alguém fizer isso, isso é bom para a ciência, sabe? Então, assim, a meta é essa, a meta é que algum parasita na China pegue e analise os dados antes de você, isso é melhor, sabe? Para quem participa da pesquisa, isso é a melhor forma de maximizar os dados, assim. E se o nosso sistema de recompensa não comporta isso, eu acho que ele não comporta, a gente tem que mudar o nosso sistema de recompensa, quer dizer, sabe? Se o problema é que, mas o cara vai publicar antes de mim e aí a FAPERGS não vai me dar dinheiro porque não sei o que e tal, o dito tá aqui, né? Então, assim, sabe, a gente fala entre nós, então, cara, se eu botei um banco de dados no ar e tem 10 artigos de 10 pessoas no mundo que conseguiram tirar dados legais sobre isso aqui, cara, a gente que tem que resolver isso aqui. A gente senta todo mundo aqui e passa a atribuir recompensa e valor para depósito de dados independente de artigo. Assim. Então, acho que essa é a segunda coisa. Assim, a gente tem que a agilidade da ciência, a transparência da ciência tem que ser mais importante do que a atribuição de crédito é importante. Mas a gente não pode fazer o nosso sistema de atribuição de crédito forçar a ciência a andar mais devagar. E a terceira coisa que eu queria falar, acho que o que você colocou ali, a gente precisa acho que infraestrutura é importante, né? Então, assim, sabe, vou botar um banco de dados e uma tabela no Excel que eu joguei em algum lugar aqui, que não dá para entender, meio que, Então, assim, compartilhamento de dados, transparência vão ser úteis à medida que você tiver ferramentas estandardizadas e maneiras estandardizadas de fazer isso. Eu acho que a gente tem bons exemplos, assim, que quando todo mundo começa a botar seus dados do mesmo jeito, sabe, é ridículo que a gente fique 3 anos fazendo uma meta-análise e extraindo manualmente resultados em 2019, assim, tal. Enfim, isso é muito estúpido. Então, assim, basicamente, primeiro, acho que ter formatos estandarizados facilita que as pessoas coloquem seus dados, porque elas sabem onde ir. Então, assim, você tem uma ferramenta que é universalmente aceita, faça com que as pessoas façam isso mais fácil. E, segundo, possibilita que as coisas sejam estandarizadas e machine readable e interoperáveis, etc. e tal, o que é importante. Assim. Então, acho que a genômica é o exemplo a ser seguido. Assim, quer dizer, você pode até publicar, você sequenciar um organismo, não sei o quê, você vai botar o seu artigo, não sei o quê, mas o que importa é que você botar uma sequência em ordem do GenBank, num formato padronizado, e aí nasce a informática. Né? Então, acho que assim, a gente tem que pensar, talvez... Claro, isso é difícil fazer universalmente, você não vai ter um formato universal que todo mundo vai botar todos os tipos de dados do mesmo jeito, mas eu acho que assim, em comunidades específicas a gente tem que conseguir resolver maneiras enfim, maneiras consensuais de disponibilizar dados. Ótimo, muito obrigado. Enfim, acho que Então, vou convidar o Antônio Carlos. Né? Como tu entendes, Antônio Carlos, como participante de pesquisa, poderia se beneficiar da transparência? Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade de aqui estar. E, como já foi anunciado, eu estou do outro lado do balcão. Eu não tenho esse notável saber dos painelistas e de vocês, com certeza.
A emoção de participar de uma pesquisa como essa me leva, como sendo da área jurídica, a lembrar que um evento como esse, né, um simpósio, é lá da antiga Grécia, onde se reuniam os intelectuais para diálogos produtivos. E pesquisa vem do latim perquire, que significa buscar com perseverança. É o que é buscado aqui. E como participante, eu refletia e lembrava uns versos do Jair Campos, muito breve, em que ele dizia, Operário, o nome do verso do Jair Campos, já falecido. Operário do canto me apresento, sem marcas ou cicatriz, mãos limpas, a palavra de acordo com o pensamento. Há um som de búzios no mar do meu canto, mas só canto quando vejo nos olhos dos meus irmãos a esperança. Trabalhos como este, eu como participante, e eu disse isso lá como pesquisado, levam a uma consciência. A consciência de uma doença nos leva à cura. O aprendizado, o leigo tem uma visão genérica de prevenção. E como pesquisado ali, embora soubesse alguma coisa sobre o sal, por exemplo, o inimigo da hipertensão, eu sou um hipertenso, como boa parte dos da minha etnia, concluo que os cuidados precisam ser redobrados. A atividade física, a alimentação, o uso do álcool, enfim, é muito importante que tenhamos este conhecimento, e de conhecimento de palestra em palestra, de subsídio em subsídio, deste acúmulo de conhecimento, nós chegamos ao que pretensamente pode ser entendido como sabedoria. E esta sabedoria, ela fica permanente em cada um dos participantes. Eu disse lá naquela oportunidade, que pena que o nosso país não desenvolve como deveria pesquisas desse nível para ser ampliada para toda a população. Se isso ocorresse, nós teríamos menos pessoas doentes, pessoas muito mais saudáveis para a sua atividade profissional e tendo uma vida mais prolongada. Porque nós aqui no Rio Grande do Sul, me desculpe, eu sou daqui, nós abusamos muito na alimentação. É o churrasco da carne gorda, com sal, abundante, os nossos cafés coloniais, é aquele banquete, e a gente muitas vezes esquece, professor, que está se auto-envenenando. Eu aprendi, com a nossa farmacêutica, a ler com atenção a bula dos remédios, que é algo que nós, leigos, raramente realizamos. E lá na bula, observando as contraindicações, o mínimo cuidado até mesmo com relação ao café, o excesso do café, a influência que tem para os hipertensos. E aí eu faço aquela ligação do próprio pH, né? O pH da água, o pH do sangue. Tudo isso demonstrado de uma forma didática, clara, objetiva. Porque o objetivo ali não era, no curso, alguém sair
com um diploma. Não. Era sair com um pouco mais de conhecimento. E eu agradecia aos palestrantes, a cada encontro, que eu saía sempre muito mais enriquecido do que chegava. E mais do que isso, levava a informação aos meus familiares, aos meus parentes, aos meus amigos. Esse efeito multiplicador não dá para medir, professor. É incomensurável. E, a partir de tudo isso, eu estou com 70 anos, faço 71 agora, o mês que vem. Até lá eu ainda tenho 70, né? Aprendi que tinha uma expectativa de vida, quem sabe de mais uns 5, 10 anos no máximo. Vejo que, se eu tomar cuidado, vou poder cuidar do meu neto Miguel. E ontem tive a notícia, pelo meu filho e pela minha nora, que vem mais um neto ou neta por aí. Então, estas motivações de vida, acopladas a este tipo de conhecimento, é uma dádiva. É uma dádiva, e eu já estou encerrando essa primeira parte aqui, professor, esperando ter respondido a pergunta. É como aquele caçador de pérolas que mergulha fundo, muito fundo, mas mais fundo ainda, indo além da região abissal, em busca daquela pérola que teve o seu desiderato na proteção dos malefícios daquela concha, e que se fecha e que vai criando os anticorpos, e por isso a pérola passa a ser preciosa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito bom. Bom, então agora a gente vai ouvir a professora Patrícia e, inicialmente, dizer assim que o ciclo de vida da pesquisa envolve o desenvolvimento de uma pergunta de pesquisa, delineamento, se conduz o estudo, se analisa e interpreta, e esse processo ele não termina na publicação, há uma necessidade, o que principalmente os canadenses chamam de knowledge translation, como traduzir o conhecimento para definir principalmente políticas públicas para melhorar o nosso entorno. Então, professora Patrícia, quais os processos de transparência do Hospital de Clínicas e no que é possível melhorar? Então, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa discussão. Eu estava brincando, né, que esse é o Fórum da Transparência, então vou ser bem transparente, o simpósio, vou ser bem transparente e dizer que faz muito subia nesse palco, então estou bastante emocionada de estar aqui, né? Sou filha dessa casa, e acho que, antes de qualquer coisa, para dar um contexto no que eu vou... Então, é importante dizer que eu hoje estou aqui com um chapéu, né, de gestora, nesse momento, de uma instituição que, esse ano, completa 30 anos, né, de uma estrutura dedicada à pesquisa em saúde, mas eu também sou pesquisadora e eu também sou participante de pesquisa. Então, acho que a primeira coisa importante para colocar aqui, agora com o chapéu de gestor, é comentar o quanto contribui nessa função de gestão que a pessoa que esteja sentada na cadeira do gestor tenha a experiência, né, de já ter passado por esse papel de pesquisador e também participante de pesquisa. Então, acho que nem sempre a gente pode escolher, ou nem sempre a gente pode, né, controlar quem são as pessoas que estão na gestão, mas se quem está na gestão não tem essa expertise ou não tem essa experiência passada, eu acho que é muito importante que essa pessoa possa se instrumentar dessas visões no dia a dia,
para contribuir nas decisões. Especificamente na pergunta que colocaste, então, se eu entendi bem, né, realmente eu acho que é fundamental em cada pergunta de pesquisa, e eu acho que isso, no hospital, nós temos uma facilidade pelo tipo de pesquisa que se realiza ali, é o retorno social, é a aplicabilidade, é a translação, né, daquilo que está se fazendo muitas vezes na ciência básica para a ciência clínica. Então, como dentro de uma instituição de saúde, que é um hospital, o foco geralmente é muito mais aplicado, teoricamente fica mais fácil a gente entregar um resultado, um produto, uma resposta que tenha uma finalidade de contribuir para uma questão específica, um problema específico da população, no nosso caso, na área em saúde. Só que nem sempre eu vejo assim que existe essa preocupação. Então, mais adiante, eu acredito que a gente vai falar sobre aspectos mais regulatórios, ou de logística, ou de estruturação de uma instituição para permitir maior transparência, e também da questão da cultura da comunidade, seja a comunidade participante de pesquisa, seja a comunidade de pesquisadores. Então, acho que ações tanto estruturantes quanto de mudança de cultura são fundamentais. Não é nenhuma nem outra, são as duas em conjunto. No hospital, a gente tem, mais recentemente, iniciado alguns projetos com essa preocupação. Então, uns projetos que eu tenho bastante envolvimento e que realmente foi uma demanda de várias pessoas da comunidade do Hospital de Clínicas, especialmente pesquisadores, foi de criarmos um programa especificamente voltado para a divulgação do que se faz em pesquisa na instituição, tanto intra quanto extramuros. E, para isso, foi fundamental a participação da Coordenadoria de Comunicação do Hospital. Quem me ajudou nesse projeto muito foi a Elisa Ferrareto. Ela está, não sei se ela está aqui, mas ela vai participar do programa hoje à tarde. E isso envolveu várias ações com o apoio da instituição. Então, por exemplo, uma ação que está embutida dentro da nossa Semana Científica, que acontece há 39 anos, né, todos os anos, é que os melhores 4 trabalhos, apresentação oral e pôster, ao final são avaliados por uma banca de jornalistas. E os representantes daqueles trabalhos são estimulados a divulgar a informação, divulgar o seu resultado numa linguagem acessível ao leigo. E a decisão final do melhor trabalho, ela não é uma decisão de uma banca, entre aspas, né, científica. Já passou por um crivo científico, numa etapa inicial, e agora, então, a gente vai estar avaliando a capacidade de traduzir esse conhecimento para a comunidade. Isso também ajuda a aproximação com pessoas da comunicação, com jornalistas, enfim. E, dentro disso, uma outra iniciativa muito interessante, que vários aqui participaram também, foi a de aproximar comunicadores, jornalistas, radialistas da comunidade científica e tentar estimular o diálogo entre esses dois mundos, né, para facilitar ou para simplificar a linguagem, que muitas vezes é muito hermética, né? A gente fala em pesquisa básica, é uma coisa... A gente vê um abstract de pesquisa básica, às vezes, para um leigo, é absolutamente impossível entender o que está ali, o que isso significa para as pessoas em geral, o que isso significa para a comunidade. Então, acho que sim, tem que ter iniciativas institucionais, mas eu também acho que deve haver, e agora falando um pouquinho das limitações, né, que eu vejo, é do desenvolvimento dessa cultura, né? Acho que a gente tem que ter paciência, porque as mudanças culturais, elas levam bastante tempo. E eu acho que, como um todo, não quero ser pessimista aqui, mas, como um todo, eu acho que não existe ainda, por exemplo, na comunidade de pesquisadores, uma ampla aceitação de um modelo mais transparente, mais comunicativo. E, de uma certa forma, a gente viu isso, que quando nós começamos o programa de divulgação dos trabalhos que vêm sendo realizados no hospital,
a gente abriu para a comunidade inscrições de quem queria divulgar o seu trabalho. E a gente teve pouquíssimos inscritos numa etapa inicial. Então, eu acho que é obrigatório que as instituições pensem, desenvolvam iniciativas para realmente fomentar a ideia de maior divulgação da ciência, dentro e fora da instituição, mas tem que ter uma resposta também do outro lado. Eu acho que isso é um estímulo que deveria ser maior. Uma questão que eu vejo. Acho que para um primeiro comentário era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, Patrícia. Bom, seria o Odir a falar o seguinte, mas o Pedro, como vai ter que sair, ele pediu para ele fazer a contribuição e se deslocar para Pelotas, para ver o Brasil de Pelotas. Não é o Brasil de Pelotas. Bom, então, Pedro, que a gente pensou em te perguntar, depois da tua apresentação também, a pluralidade de áreas, né, além da saúde, tu, como reitor, evidentemente, não fica focado apenas no setor saúde, tem uma série de outras faculdades numa universidade como a Federal de Pelotas, e essa intersetorialidade, como estimular a cultura de transparência na área de saúde, mas também para a sociedade de uma maneira geral. Bem, a primeira questão é que as áreas elas lidam muito diferente com essa pauta. Então, muito basicamente, a minha apresentação inicial ela está muito focada no público e no tema do evento. Nós temos áreas de pesquisa em que não é comum aprovar em comitê de ética o projeto. Existe isso ainda. Existem áreas que o pessoal não submete projeto para o comitê de ética, mesmo projeto que envolve coleta de dados em humanos. Então, em algumas áreas, elas estão em estágios tão diferentes que as estratégias a serem defendidas têm que ser de acordo com as diferentes áreas. O que certamente é um benefício é ter fóruns que aproximem essas áreas e, portanto, permitam que as discussões que estão mais avançadas na área da saúde cheguem à área das humanas e, por outro lado, o contrário, que ações que estão muito mais avançadas em outras áreas cheguem também na área da saúde. Eu queria utilizar esse espaço para dar um foco muito grande na questão da translational research, que o pessoal mais usa. Eu acho que esse é um ponto central. Lá na epidemiologia da UFPEL, a gente tem, já faz um bom tempo, essa obrigatoriedade de que todas as dissertações de mestrado e teses de doutorado, junto com o volume final, é necessária a produção de um texto de, no máximo, 2 páginas, no formato de um press release para a imprensa. E para muitos que foram doutorandos e mestrandos aqui na Epidemio, vários deles estão aqui, é um dos trabalhos mais desafiadores da tese inteira, porque muitas vezes a gente fica tão focado num tema super específico que não interessa a muita gente na sociedade, que a gente tem dificuldade depois de reduzi-lo num formato que faça sentido para ser publicado na Zero Hora ou no Diário Popular. E aí aparecem histórias maravilhosas. Tem um colega meu de mestrado que teve um artigo recusado, não num periódico científico, mas no Diário Popular, que é o jornal local. Um colega meu, o artigo dele foi recusado, porque o artigo era sobre conhecimento, sobre atividade física, e uma das críticas que ele fazia era de que boa parte do conhecimento vem só da mídia, e que muitas vezes esse conhecimento não é muito bom. E aí o jornal disse, nós não vamos publicar isso. Então, essa necessidade de interação com a área de comunicação ela é essencial. E aí, até expandindo um pouco da discussão que a gente começou, sobre essa questão dos comentários no PubMed, até para a gente expandir, era ruim o formato. Eu acho que a questão central é porque era um formato muito menos interativo do que o formato que a gente está acostumado a usar. O que me parece é que, aí, claro, diferença de percepção, o que me parece é que se tu olhar o formato hoje de alguns periódicos científicos, que tem sessões como essa, e o Lancet é um, o grupo de revista Lancet, o JAMA é outro, etc. e tal, tu tem a possibilidade de uma reação muito mais focada. O problema, na minha percepção, do formato antigo, é que o nível de interatividade era tão pequeno que desestimulava. E aí eu acho que a preguiça não vem só do fato de que não seria recompensado. Eu acho que tu tem toda a razão, eu concordo integralmente com isso. A recompensa é uma coisa importante. Mas o fato também dá pouca interatividade. Tu comentar num lugar que ninguém comenta,
para talvez receber uma resposta só do próprio autor não é o objetivo central. Então, eu acho que, se eu tivesse alguma possibilidade de fazer isso, se eu tivesse uma empresa que lida com essas coisas de tecnologia, eu certamente criaria fórum científico de discussão e eu pegaria artigos científicos que estão trendando, como o pessoal fala, e criaria um espaço interativo. Tenho certeza que teria milhares e milhares de discussões, incluindo os próprios autores. Mas aí eu acho que é mais uma questão de plataforma do que uma questão de falta de interesse em comentar. Mas talvez eu esteja errado, talvez eu tenha razão. Talvez as pessoas não vão se dar muito bola para essa coisa de comentários e discussão, porque as pessoas já vão estar pensando os autores no próximo artigo e os que deveriam comentar que não vão ganhar nada comentando ali. Eu acho que é uma reflexão interessante. E, por último, para me despedir, pedindo desculpas novamente por ter que sair agora e quebrando o protocolo, não sei se o Daniel não vai ficar ofendido comigo, mas acho que não. Então, já para não deixar a cadeira vazia aqui, eu vou convidar para ficar me representando aqui o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPEL, o professor Flávio Demarco, para ficar no meu lugar aqui, se tiver mais perguntas e interações, ter uma fala institucional em nome da UFPEL também. Tá bom? Obrigado, gente, foi um prazer participar. E, Odir, desculpa passar na tua frente, mas já que eu fui coordenador de campanha dele para ele ser reitor na UFPEL uma vez, eu tenho certo crédito para ter passado na frente dele. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado. Bom, então, convidar o professor Odir, né, com o chapéu de diretor da FAPERGS, né, quais os aspectos de transparência nas ações da FAPERGS e como é um espaço de reflexão, como poderia melhorar esse aspecto numa instituição como a FAPERGS. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Um tema de extrema importância, né? Eu acho que é uma reflexão muito importante que a gente está fazendo aqui, que nós como pesquisadores, precisamos fazer a todo momento para aprimorar a nossa realidade e conseguir avançar de forma mais significativa. Antes de falar especificamente da FAPERGS, eu gostaria de comentar um pouco, na minha visão, a razão principal da necessidade de termos absoluta transparência nas informações, nos dados, no conhecimento gerado pela comunidade científica. Eu acho que transparência contribui para a confiabilidade. Nós precisamos conquistar cada vez mais a confiança, né, na ciência. E estamos num momento em que a ciência está sendo questionada. Estamos num momento em que os dados científicos não estão sendo bem vistos ou não estão sendo acreditados, né, no sentido de as pessoas não estão acreditando neles e estão tendo reações adversas aí, por exemplo, esses movimentos anti-ciência, movimento anti-vacina, movimento, né, diversos aí que não tem nenhum amparo na ciência, no conhecimento científico. Portanto, nós precisamos ter credibilidade e para isso a transparência é fundamental, né? O nosso sistema pegando um gancho lá do peer review, por exemplo, que o Pedrinho comentou aqui, que defendeu, porém com modificações, eu acho que é um sistema, né, que tem uma série de problemas. Assim como, por exemplo, a democracia, né? Mas é o melhor sistema. Comparado com os outros, ainda é o melhor sistema. Portanto, eu acho que nós precisamos mantê-lo e aprimorá-lo. Para quê? Para ter confiabilidade, para ter credibilidade no que é produzido, no que é apresentado. Levando o assunto para a FAPERGS. O que a FAPERGS tem feito em relação à questão de transparência? O Pedrinho colocou um aspecto, né, defendeu, por exemplo, a transparência nos projetos de pesquisa. Eu acho um pouco complicado. Projeto de pesquisa tem uma série de restrições de sigilo que precisa ser respeitado. O projeto já é uma produção intelectual do pesquisador. E ele vai se debruçar sobre aquilo para tentar encontrar uma resposta
para tentar produzir um pouco mais de conhecimento sobre aquele tema, e é preciso dar um tempo para que esse trabalho seja executado, para depois ser publicizado. Então, acho que podemos, sim, divulgar os títulos dos projetos, alguma coisa relacionada, mas não detalhadamente projetos de pesquisa. O que a FAPERGS tem feito em relação à transparência é dar visibilidade aos critérios que ela usa, publicizar os critérios, a forma como é avaliado, os pareceres dos avaliadores, ainda mantendo o anonimato do avaliador. Quem sabe um dia a gente possa avançar um pouco mais e também abrir essa informação, quem é que deu esse parecer, quem avaliou dessa forma o projeto, quem elaborou o elogio ou a crítica ao projeto. Isso é um aspecto também um tanto delicado que, enfim, nós precisamos evoluir mais sobre esse tema. Mas eu acho que nós estamos falando aqui de produção de conhecimento e de divulgação do conhecimento científico. O conhecimento é uma verdade comprovada. Nós acreditamos em muitas verdades. É algo que o conhecimento é algo que a gente acredita e que é comprovadamente verdade. Tem muita coisa que a gente acredita e que ainda não há comprovação de que aquilo é verdade. Tem muitas verdades que a gente não acredita também. Então, é essa intersecção entre o que nós acreditamos e o que é verdade que nós chamamos de conhecimento. Nós precisamos expandir, nós estamos expandindo esse conhecimento numa velocidade bastante interessante, mas nós precisamos fazer isso de forma que a sociedade em geral possa se apropriar e consiga acreditar nisso. Daí a divulgação científica, o jornalismo científico passa a ter um papel de extrema importância, né? Para ajudar a comunidade científica a divulgar o que é verdade, o que é comprovado, o que realmente é produzido a partir dos projetos de pesquisa, a partir do trabalho nosso dos pesquisadores. Então, temos várias frentes para trabalhar e para melhorar nesse aspecto. O que nós estamos fazendo aqui hoje, essa reflexão em relação à transparência, é uma das frentes e eu acho que é de grande importância. E, né, com certeza, ao final do dia, todos nós aqui vamos ter uma visão melhor, vamos ter compreendido um pouco melhor, ou vamos ter conseguido compartilhar aqui algumas percepções, alguns posicionamentos, alguns pontos de vista que vão nos fazer crescer como um todo. É isso. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Uma outra pergunta, assim, que gostaria de fazer, Odir, assim como tem a revista da FAPESP, que contribui muito para a divulgação para a população em geral, tu achas que tem espaço para uma revista da FAPERGS? Não. Desculpa ser assim. Não, é para ser provocativo mesmo, né? A revista da FAPESP já tem 20 anos, né? Foi criada em 99. Antes era um boletim. Hoje à tarde acho que vai ter alguém da revista da FAPESP aqui falando, né? Contando um pouco mais. Então, eu não vou relatar, não vou falar da revista da FAPESP. Eu acho que a revista da FAPESP é muito importante, cumpre um papel essencial, um papel importantíssimo, né? Eu tenho só elogios e aplausos à revista da FAPESP. Eu sou um leitor regular, né? Recebo a revista mensalmente na minha mesa e gosto muito de ler as informações que estão lá. Eu acho que são sempre de alta qualidade, muito importante, super importante ter isso. Mas eu acho que, por exemplo, a FAPERGS não precisa ter uma revista desse tipo. Acho que há outras formas de divulgação científica,
outros meios de divulgação hoje em dia, mais eficientes até, meios digitais que têm um alcance maior, que têm uma visibilidade maior, né? A revista impressa, certamente, tem um custo bastante elevado, né? Tem outras, além da revista da FAPESP, tem outras revistas de divulgação científica para a comunidade em geral que cumprem em parte, esse papel. Eu acho que, assim como a URGS, o Hospital de Clínicas, a UFPEL e as outras instituições, né, procuram dar visibilidade, o Pedrinho citou o grupo de epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, que tem um jornalista que eles orientam os seus mestrandos e doutorandos a produzirem um press release do seu trabalho. Eu acho que isso é a comunidade inteira que tem que fazer. Não é a FAPERGS que deve assumir, puxar para si essa responsabilidade. Eu acho que a comunidade toda precisa contribuir nesse aspecto. E eu quero, assim, anunciar aqui uma iniciativa de diversas entidades aqui de Porto Alegre e na qual a FAPERGS está tendo um papel muito importante. Será lançado, no final deste mês, a plataforma Sapiens. É uma plataforma para divulgação de teses e dissertações na forma de vídeos de até 3 minutos. Cada um dos alunos, dos estudantes, dos mestrandos ou doutorandos vão ser convidados a submeter um vídeo divulgando o seu trabalho, divulgando o seu projeto. A FAPERGS vai fazer a curadoria desses vídeos e a divulgação vai ser feita nessa plataforma que está em construção e até o final do mês ela será lançada, será colocada à disposição. Então, por isso, eu justifico o meu não inicial, ok? Legal. Bom, então agora a gente vai abrir para nossa plateia, né? Para poder... Patrícia quer contribuir aqui. Desculpa. É bem rápido. Eu queria fazer uma contribuição no sentido de que na instituição Hospital de Clínicas nós temos uma revista há vários anos, né? E certamente ela serve o seu papel, ela evoluiu ao longo dos anos em termos da sua finalidade, não é? Mas eu também tenho essa mesma preocupação do Odir, né? Estando numa instituição que tem a sua revista, porque eu acho que o alcance é limitado a um custo hoje, não chega a ser proibitivo, mas onde a gente tem um cenário de tanta restrição de recursos, será que realmente se justifica, né? Então, eu vejo assim como muito mais eficientes outras iniciativas, né? E vejo que, com as mídias sociais, hoje a gente tem um potencial de atingir tantas pessoas, sem esquecer da importância, né, da divulgação presencial e da inclusão de todos os atores nessa divulgação. Então, por exemplo, lá no hospital, eu não vou me alongar, porque eu sei que tu já tem, né, a gente já vai adiante, mas depois eu vou querer perguntar para o seu Antônio Carlos, por exemplo, como participante de pesquisa na nossa instituição, se ele não acha que ele poderia ter sido beneficiado, e outros participantes de pesquisa, com mais divulgação sobre o que é feito lá. Então, acho que esse é um problema que a gente vê. E não é uma revista que vai, provavelmente, resolver isso, né? É o dia a dia, é criar espaços de diálogo e de oportunidade de comunicação e, talvez, outras formas mais abrangentes e menos custosas. Então, eu queria fazer coro à questão do Odir. Acho que a revista tem o seu papel, mas tem que ser muito justificado em termos do retorno que ela realmente traz. Muito bom, o impacto. Bom, então, quem sabe vamos... a gente tem até às 10 horas para trabalhar nessa questão. Tem o Lucas, que gostaria de contribuir. Bem, para a professora Patrícia Prola. Professora, em 2014, na Lancet, foi publicada uma série sobre Reducing Waste and Adding Value to Research. E essa série me tocou muito, porque ela fala de vários aspectos que vão desde uma pergunta de pesquisa bem delineada a aspectos regulatórios, a controle de relato seletivo de desfecho,
um relato final bem transparente, e isso envolve uma série de stakeholders no meio do caminho. E, naquele momento, eu achei que aquilo era muito bonito, mas depois, ao longo dos anos, eu fui vendo que tem muitos interesses, muitas pessoas envolvidas nesse meio do caminho, que têm contra-ideias, muitas resistências a mudar. Então, eu como membro do Hospital de Clínicas, que estou ali dentro, e a senhora também, eu queria que a gente saísse um pouco ali da instituição Clínicas e pensasse numa instituição qualquer, e dentro do chapéu de gestora, se a senhora pensa que é factível implementar uma política de redução de desperdício em pesquisa dentro de uma instituição qualquer. Sem dúvida. Acho que nós temos iniciativas já implantadas no Hospital de Clínicas, para usar como exemplo, como, por exemplo, uma visão cada vez mais voltada para o compartilhamento de infraestrutura de pesquisa. Não são todas as instituições que têm essa filosofia, a gente vê muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Aqui a gente ainda tem muito a questão, né, do pesquisador ou do grupo de pesquisa ter a sua área, ter o seu equipamento, e a gente sabe que isso é mais caro, é mais difícil de manter, e que, sem dúvida, embora existam algumas atividades que são particulares de uma determinada linha de pesquisa ou grupo, muitas atividades podem ser compartilhadas, né? Então, uma bancada, por exemplo, se houver certas regras, uma sala de cultura, um sequenciador, não tem por que cada pesquisador ter o seu, isso onera todo o sistema. O próprio desenvolvimento da pesquisa fica mais caro. Então, acho que, assim, uma filosofia cada vez mais voltada para o compartilhamento é o que eu, pessoalmente, vejo como um caminho a perseguir. Claro que vão entrar aí questões culturais, inseguranças. Mas eu vou... Um exemplo bem pé no chão, assim, vou compartilhar uma sala de cultura, vai ter muito mais contaminação. A evidência nos mostra que não é o caso, desde que todos sejam adequadamente treinados para fazer uso adequado daquela infraestrutura. Então, eu acho que a gente precisa estimular este caminho. Mas, para haver essa mudança, tem que haver uma mudança de cultura, que leva tempo, né? Lá no hospital, nós levamos muitos anos para que a grande maioria da comunidade aceitasse esse modelo de compartilhamento. Hoje, a gente tem pesquisadores que têm recurso de capital e que nos procuram para saber o que a estrutura compartilhada precisa para fazer esse investimento. Mas eu confesso que isso levou bastante tempo para a gente chegar nesse ponto, na minha visão, não é? E tem que ter um investimento das instituições nesse sentido, né? Porque a transformação de um modelo atual mais compartimentalizado para um modelo mais compartilhado vai requerer investimentos em área física, em treinamento, em recursos humanos para cuidar dessas áreas. Então, acho que isso requer um investimento que várias agências de fomento fizeram nos últimos anos. Então, redes de colaboração, editais específicos para fomentar a estruturação de áreas compartilhadas, mas acho que ainda é pouco. Então, eu veria assim como grandes desafios uma questão de trabalhar a cultura na cabeça das pessoas, né, nesse sentido, e de buscar recursos para que realmente a gente pudesse implementar essa ideia de uma forma segura. Ótimo. Bom, a Patrícia tinha pedido para o Antônio fazer um comentário, e eu acrescentaria, Antônio, como possibilitar um maior envolvimento do público, pacientes, participantes de pesquisa, em todas as etapas da pesquisa. E isso, algumas revistas, como o British Medical Journal, até questiona do encaminhamento da publicação, que é o que se chama em inglês Community Engagement, como engajar a comunidade, então, para facilitar a participação do usuário e também o participante da pesquisa. Pois é, como o francês chama do plonger, né, o mergulho, eu penso que todas as plataformas
que possam divulgar isso, professora, deveriam ser abordadas. Porque eu tenho a minha formação também na área da comunicação e a maioria dos comunicadores não são abastecidos com informações. Não é má vontade, mas não chega a informação até lá. Quando chega, muitas vezes, chega distorcida. E o próprio apresentador não tem o discernimento de selecionar aquilo, ou de ter tempo de pesquisar, de conferir se aquilo é verdade ou não. E, se me permite, objetivamente, tem uma historinha que fala da verdade e da mentira. Diz que a verdade e a mentira saíram a passear, vamos dizer que foi aqui pela orla do Guaíba, e as duas mergulharam no Guaíba. A verdade foi convencida pela mentira a mergulhar no Guaíba. E mergulharam. A verdade ainda titubeou um pouco, mas mergulhou no Guaíba com ela. E lá nas profundezas, aproveitando a distração da verdade, a mentira vestiu a roupa da verdade, porque ambas haviam tirado a roupa, a mentira vestiu a roupa da verdade e saiu sorrateiramente e sumiu. A mentira sumiu, a verdade, quando se deu conta disso, saiu, e ao andar pela rua da praia nua, as pessoas olhavam atravessado, baixavam a cabeça, sacudiam a cabeça e tal, e enlouquecida, a verdade voltou para o Guaíba, lá nas profundezas, e se negou a vestir a roupa da mentira para sobreviver, e lá morreu. Então, precisamos ter muito cuidado naquilo que é visto como verdade e aquilo que é visto como mentira. Mas, no mínimo, é filtrando tudo isso. Muito bom. Temos mais alguma contribuição? Pode ir. Tu também gostaria de perguntar? Acho que ele está na frente. Bom, mas tu está mais próximo aí? Faça a tua pergunta aí. Te apresenta também, por favor. Tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Olavo, mas também pode... Não tá... Mais pertinho, assim, eu acho. Uma pergunta para o professor Olavo, mas também estendida a todos os membros. Em relação à política de compartilhamento, que é uma coisa que, né, é imprescindível e indiscutível hoje, como é que a gente pode pensar, como comunidade científica, de maneira geral, a recompensa, né, tu comentasse na tua fala da recompensa, porque a gente se baseia muito nessa questão do crédito, a gente recebe crédito pela publicação que a gente faz hoje em dia. E como o compartilhamento de dados ele fere essa dinâmica de alguma forma, como é que a gente pode pensar esse compartilhamento como forma de recompensar os cientistas, os pesquisadores, e também não só do ponto de vista da pesquisa quantitativa, né, mas esse compartilhamento nas intersecções relacionadas a outros tipos de pesquisa que podem ter sua relação com a saúde? Bom, não sei se eu sou... Assim, quem tem que recompensar são a galera do lado de lá, né? Na verdade, a Patrícia estava questionando que, pois é, porque a gente abriu uma assessoria de comunicação, ninguém apareceu para não sei o quê. Se você colocar a divulgação científica na sua divisão de espaço do Hospital de Clínicas como critério ali e tal, todo mundo vai chover, assim, e tal. Acho que, assim, no fundo, as recompensas são as mesmas, né? Acho que não me parece que varia. O sistema de crédito, de atribuição, de grants, de promoção está aí, assim. Então, a gente só tem que conseguir, de fato, ver que produção científica, produção pessoal, não, assim, contribuições científicas são múltiplas e tal. Dados são talvez uma contribuição mais importante do que artigos, quer dizer, não estou dizendo que vocês não tenham que ter artigo científico, mas assim, um dataset pode ser muito mais importante do que o artigo que o descreve. Comentário, feedback, peer review são contribuições também e tal. A gente olha pouco isso, e discordando do Pedro, o problema não é a interatividade, a gente tem ótimas plataformas. Dito isso, as pessoas não usam, porque assim, as pessoas não querem comentar on the record, as pessoas vão falar mal no Twitter, não sei o que e tal, tipo assim, tem muito comentário em mídia social em algumas áreas, mas assim, as pessoas não querem engajar em diálogo, as pessoas se sentem acuadas, tanto para criticar como para serem criticadas e tal. Eu faz uns 2 anos aí que eu não publico, reviso ou editório para o Elsevier, aí para outras editoras grandes, por questões morais, e sempre que eu recebo um convite de peer review da Elsevier, eu
respondo assim, cara, não vou revisar para vocês, mas eu escrevo para o autor, assim, olha só, o Elsevier me pediu para revisar o paper de vocês, não vou revisar pelo Elsevier, mas se vocês botarem um preprint, eu reviso publicamente e tal. Até para o preview ficar público, etc. e tal, para ser uma contribuição para a comunidade. Eu já fiz isso 4 vezes, ninguém jamais me respondeu ao longo desse ano, assim, e tal. As pessoas não querem crítica, as pessoas querem, sabe, querem botar o seu paper, querem ganhar a sua moedinha e era isso, assim, e tal. Sabe? E, de novo, eu acho que é fácil de recompensar a transparência. Quer dizer, fácil não sei, assim, você tem que ter boas métricas para transparência, mas, assim, métricas para transparência serão mais fáceis do que métricas para impacto, na verdade. Impacto e originalidade é uma coisa muito mais difícil de quantificar do que até que ponto você está fazendo a coisa direitinho, assim. Então, assim, métricas para rigor, transparência, etc., são possíveis, assim, acho que... mas, de novo, acho que tem que ter uma ação da galera da esquerda aqui, tá? Não sei. Quero só fazer um comentário de uma ideia que não é pessoal minha, mas é um movimento que está se estruturando no Hospital de Clínicas a partir de várias pessoas do grupo de pesquisa e pós-graduação, que uma das formas potenciais que se teria de reconhecer essa produção, que na verdade é uma produção, é adquirir um DOI. Então, seria uma produção que não é um artigo especificamente, mas é um banco de dados. E ele tem um DOI. Cada vez que aquele banco de dados for usado, ele vai ser referenciado como uma produção que poderia dar um certo reconhecimento para o grupo, né? Eu concordo que vai haver resistência e eu concordo que tem pessoas que não estão prontas para esse tipo de compartilhamento, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que realmente a gente vai começar a ver isso cada vez mais e a gente precisa encontrar ferramentas adequadas para dar o reconhecimento, mas também para disponibilizar o dado para a comunidade. Bom, já foi anunciado que nós temos 3 minutos. Tem um participante. Podia se apresentar, por favor? Tiago, da Epidemiologia da UFPEL. A minha pergunta é para todos. Quando a gente olha a situação atual de um movimento de pós-verdade, anti-ciência, que já até citamos, a minha dúvida é muito, como é que nós, pesquisadores, conseguimos competir? Por exemplo, se eu sou um profissional da nutrição, como é que eu vou competir com a Nestlé, com a Coca-Cola? Se eu sou um profissional da educação física, como é que eu vou competir com blogueiros e blogueiras fitness? Como que a gente, para o público, a gente consegue pegar o conhecimento que a gente está gerando de qualidade e transmitir isso para algo que vai chegar diretamente nesse público, porque, convenhamos, estamos perdendo essa guerra? Eu gostaria de começar a responder. Eu acho que nós precisamos de ajuda, de muita ajuda. Não vamos ser só nós cientistas que vamos fazer isso. Nós precisamos engajar a comunidade. E, para isso, nós temos que conquistar a credibilidade da comunidade. Nós precisamos que a comunidade nos defenda também, nos dê crédito. E, para isso, a importância da transparência, da seriedade, transparência também divulgando fatos reais, divulgando ciência de qualidade. Em primeiro lugar, nós precisamos de ciência de qualidade. Precisamos reconhecer a ciência de qualidade. Precisamos dar crédito à ciência de qualidade. E precisamos defender, né, muito essa ciência e engajar a sociedade também nessa defesa. Só assim a gente vai conseguir competir com as grandes corporações ou grupos de interesse que tenham outros interesses que não sejam com a verdade. Ótimo. Eu diria que a primeira coisa é sair do palanque, perder o salto alto e se dar conta que a gente não tem nada tão melhor a oferecer também, assim, e tal. Quer dizer, em termos de nutrição, a gente tá há 50 anos discutindo se a gente não conseguiu resolver a coisa mais básica, que é melhor comer gordura ou carboidrato. Assim, cara, a gente não conseguiu resolver as questões simples assim e tal. E a ciência está completamente invadida de interesses da Nestlé, da não sei o quê. Quer dizer, a ciência também é essa galera, assim, e tal. Então, assim, a primeira coisa, assim, acho que a gente tem que reformar internamente para ter uma coisa mais sólida, assim. Acho que a gente não tem. Eu acho que a nossa ciência de nutrição é um agregado de vieses, interesses comerciais, etc., que foram se infiltrando ao longo de 50 anos e que a gente não consegue tirar, assim. Tipo assim, o tipo da ciência que a gente tem que começar meio que não sei se do zero, mas assim, algumas coisas acho que a gente realmente não sabe. Acho que a primeira coisa é tentar o que é um dado sólido, ter um controle de qualidade melhor. E se eu puder discordar do Edir, eu acho que assim, eu discordo terminantemente com a ideia de que peer review é o melhor, da analogia da democracia. É o pior sistema, exceto todos os outros. É o único que a gente testou. Sabe? E funciona mal. Olha o mundo lá fora. Assim, tipo assim, você pode botar 200 pessoas numa trapezonga de metal com asas, isso decola contra a coisa mais imprevisível e irreprodutível do mundo, que é o tempo, e pousa 99,99. Quer dizer, tem áreas do conhecimento humano que têm controle de qualidade muito melhor do que o nosso. Assim. Eu nunca fui auditado na vida, assim, tá, sabe?
eu posso fazer o que eu quiser no meu laboratório, eu vou escrever um artigo aqui e as pessoas vão olhar o que eu escrevi. Cara, isso é impensável em engenharia, em aviação, em qualquer coisa que funcione e construa coisas sólidas. Assim. Então, acho que a gente tem que realmente parar para pensar como é que a gente constrói uma coisa que compita de verdade, porque eu acho que assim, a gente não tem tanto conselho melhor do que o blogueiro de nutrição ou de fitness. Tá, minha impressão. Muito obrigado. Então, o pró-reitor da Federal de Pelotas quer fazer uma contribuição. Bom dia a todos. Na realidade, eu brinquei aí com a Ayrton que eu tinha que falar, porque senão depois o Pedro ia me exonerar do cargo e eu gosto de ser pró-reitor, né? Então, já queria me manter no cargo. Não, eu acho que é importante toda essa discussão, mas quando a gente fala de transparência, nós não podemos esquecer que nós estamos num país, né, que tem muito pouca transparência na sua sociedade. Nós tivemos uma eleição que foi decidida por fake news, basicamente, né? Nós temos um presidente que vai para a mídia dizer que acredita, talvez, que a Terra é plana, né, contra toda a evidência que a gente tem. Então, acho que quando tu faz essa pergunta, né, quando se faz os levantamentos, não foi à toa que no último levantamento sobre confiabilidade da ciência, né, aqui na América Latina, foi onde que a gente teve os mais baixos indicadores em termos da confiança da população em termos da ciência. E é muito difícil, né, tu poder mensurar, né? Eu vou dar um exemplo muito prático, que é assim, recentemente a Clarivates ali mostrou que 90% da ciência no Brasil era produzida pelas universidades públicas, né? E quando a gente tem, o presidente vai lá e diz que onde nós produzimos ciência no Brasil é na Mackenzie, né? Nós não temos o presidente da CAPES, que está lá com todos esses dados, dizendo, olha, presidente, o senhor está enganado e tal, né? Quando a gente tem alguém que vai defender o que é a verdade científica, né, nós temos a demissão, por exemplo, do presidente do INPE. Então, acho que é um momento que é muito importante a nossa reflexão enquanto sociedade. Porque o que nós queremos crer? Né? Nós queremos crer na verdade? Não, nós estamos criando uma sociedade que está tão polarizada, né, e que nós estamos num embate para disputar uma verdade ou uma narrativa, muitas vezes alicerçadas em fatos que são fantasiosos ou falsificações tremendas. Então, acho que isso, né, acaba contaminando todo o ambiente que a gente vive em sociedade e a ciência não passa, né, a largo disso. Então, isso é uma questão muito importante para contextualizar todo esse debate no momento político que a gente vive mundialmente e especialmente aqui no Brasil. Obrigado. Tá bom. Então, a gente vai ter que encerrar, agradecer a contribuição dos painelistas e dos participantes e dizer que essa mesa certamente contribui para reflexões e para incentivar a boa prática, particularmente na pesquisa em saúde, e disseminar esse conhecimento que ainda é cutting edge, é inovação, e certamente a gente tem que estimular outros profissionais que não estão aqui para refletir sobre esse tema. Então, nós teremos intervalo agora. Muito obrigado a todos.